Paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos juntos aqui mais uma vez para poder continuar o nosso estudo, que o Senhor nos concede a graça de estarmos juntos. Então nós estamos continuando nosso estudo em Efésios, Efésios capítulo 3. Hoje, querendo Deus e assim nos permitindo, estaremos concluindo este estudo. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 14, vai dizer assim: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por causa disto. Ou lá no versículo 1, ele diz, por esta causa. Aí a gente logo associa que causa? A causa que ele já havia explicado, a causa do Evangelho, o Evangelho de Cristo que é universal, que abarca nele tanto judeus quanto as demais nações, que todos em Cristo são agora uma nova família, uma nova comunidade na fé, Esta mensagem que talvez esteve oculto aos olhos de muitos, embora estava ali na Escritura, Porque eles não entenderam que o Evangelho não era apenas para os judeus, a palavra era para todos. Isso fica claro na vida de Jesus, quando Jesus chega e ministra para as samaritanas. Ele fala, o Evangelho, a palavra vem dos judeus, a salvação vem dos judeus. Mas ele não diz que a salvação é dos judeus, porque senão ele não estaria ministrando para uma samaritana, Ok? E aí vamos lá. Aí ele começa, mas só que alguns comentaristas vão dizer que por esta causa, essa expressão do versículo 1, é o mesmo por causa disto do versículo 14. Eu estou aqui com a versão Almeida, Essa é a versão de 2019, revista e corrigida. Então, ele vai dizer, alguns comentaristas, que ele começou no versículo 1 a falar sobre a oração, que ele estaria orando, mas ele deu uma pausa ali e explicou algumas coisas, falando sobre seu apostolado, e o motivo que ele era prisioneiro e outras coisas mais. E quando chega no versículo 14, ele retoma o assunto que ele tinha começado e que tinha pausado lá no versículo 1, que é o assunto que era sobre o que ele estava orando, No capítulo 1, ele também fez uma oração. E no capítulo 2, e no capítulo 3, ele também faz outra oração. Então vamos lá, analisar os pontos aqui. Ele diz, por causa disto me ponho de joelhos, nessa segunda oração, Me ponho de joelhos. A oração, irmãos, não tem uma forma certa de você orar. Você pode orar andando, sentado, deitado. Mas a oração de joelho, ele demonstra uma reverência, Uma reverência sincera. Hoje é comum, muitas pessoas joelham e não são sinceras nem reverentes no seu coração. Aí no contexto bíblico, as pessoas não tinham costume de ficar orando de joelhos à toa, não. É tanto que nas citações bíblicas, quando a gente vê as pessoas ajoelhando, a gente via uma extrema reverência, uma extrema sinceridade. Eles não apenas ajoelhavam, eles colocavam, como se diz a expressão de alguns versículos, a boca no pó. Eles clamavam mesmo,
Então, essa é a expressão "me põe de joelhos" indica uma profunda reverência. Hoje, como eu falei, hoje em dia já é comum orar de joelhos, mas não existe aquela reverência santa no coração. E naquela época não era muito comum, eles oravam em pé mesmo. Mas, quando se joelhavam, havia ali um profundo reconhecimento da santidade de Deus e da miséria humana, para que aquele homem pecador, reconhecendo-se como tal, se quebrantasse perante o Senhor, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, perante Deus. A oração, normalmente, a gente faz a oração a quem? A Deus. E em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. A Deus quem? A Deus Pai, porque Jesus também é Deus. A Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, de Deus Filho, né? Ok? E com o auxílio, com a ajuda de quem? Que nos inspira, que nos guia, que nos conduz na oração, de Deus Espírito Santo. Vamos lá. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o joelho. Toma o nome. Toma o joelho. Irmãos, eu tenho algumas anotações, eu gostaria de ler essas anotações sobre essa expressão, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Essa expressão do versículo 15 está ligada à expressão que vem do versículo 14, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções, como a King James, vai dizer que a nossa paternidade ela vem oriunda ou derivada de Deus, né? Ele vai dizer que do qual toda paternidade é oriunda, né? Há um jogo de palavras, né? Pai em 3,14 é a palavra e a palavra traduzida para a família, que é paternidade em 3,15, né? Toda a família dos remidos, aqueles que já partiram e aqueles que ainda estão vivos aqui na terra têm em um só Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, esse versículo está falando que o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto o Pai dos cristãos da atualidade, quanto dos cristãos da era antiga, quanto daqueles que foram antes do cristianismo e que também criam no nosso mesmo Deus. Ok? Então, ele é o Pai dos crentes de todas as eras, dos cristãos, dos salvos, dos eleitos de todas as eras. Versículo 16. Para que... Eu gostaria de ler mais algo aqui, peraí. Essa anotação é do comentário bíblico. A mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus, do irmão John Stott, da série A Bíblia Fala Hoje. Diz assim: então, o acréscimo de tanto no céu como sobre a terra indica que a igreja é militante sobre a terra e a igreja triunfante no céu, ou seja, aqueles que já estão em Cristo, lá no céu, que morreram em Cristo, embora estejam separados pela morte, mesmo assim são apenas duas partes de uma única grande família de Deus. É possível, portanto, que Paulo esteja dizendo não somente que a família cristã recebe o seu nome do Pai, mas sim que a própria noção de paternidade é derivada da paternidade de Deus. Nesse caso, o verdadeiro relacionamento entre a paternidade humana, ou seja, nós pais, né, e mães, e a paternidade divina, não é de analogia, ou seja, Deus é um pai como os pais humanos, né? Ou seja, não é uma analogia, porque não é um pai como nós, né? Nem é de projeção, como a teoria de Freud, de que inventamos Deus porque precisávamos da figura de um pai celestial, né? Também não é de analogia e nem de projeção, mas sim de derivação.
sendo que a paternidade de Deus é a realidade arquétipa, a fonte de toda a paternidade da qual se possa conceber. Ou seja, viemos de Deus, né, derivado também a nossa paternidade dele. Amém? Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Este poder aqui é a capacitação do Espírito Santo para mantermos firmes no caminho cristão, ou seja, não se refere à força física, mas à força interior e de caráter que o Espírito Santo concede quando penetra as profundezas do coração, da mente e da vontade, a ponto de ser possível dizer que Cristo vive dentro destas pessoas. Então, o Espírito Santo fornece a nós uma força espiritual, uma força de caráter, não uma força física. Se precisar também, assim como ofereceu a sanção, ele oferece para nós. Mas não é esse o objetivo e nem o que está escrito aqui no texto, porque ele faz dizer, segundo as riquezas de sua glória, do conselho que sejais corroborados pelo Espírito no homem interior. Então não está falando de força física, o homem interior está se referindo a quem? Ao nosso próprio Espírito. Então essa força aqui é uma força de caráter, uma força para manter-se íntegro, para manter-se justo, para manter-se com os seus valores e princípios espirituais que temos da palavra de Deus, inegociáveis, não negociando eles. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Quero ler também algo aqui que eu notei sobre isso. Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo habita mediante seu Espírito em todo crente. Como, pois, Paulo pode pedir aqui que Cristo habite nos seus corações? Cristo já não estava dentro deles? A estas perguntas respondemos, de início, que realmente cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. Mesmo assim, conforme Charles Rothschild comenta com razão, a habitação de Cristo na pessoa é questão de intensidade. Assim também é o fortalecimento do homem interior mediante o Espírito Santo. O que Paulo pede em favor de seus leitores é que sejam fortalecidos, apoiados, revigorados, para que possam receber aquela iluminação interior do Espírito e se apropriem sempre com maior firmeza pela fé deste poder divino, dessa habitação divina na pessoa, ou seja, isso se chama crescer em intimidade com o Senhor, Crescer em intimidade à medida que você cresce também em fé na sua caminhada, você se aprofunda no seu relacionamento com Cristo. Paulo queria que os discípulos não tivessem isso apenas em teoria, não tivessem apenas uma rala experiência, mas que se aprofundasse a ponto de conhecer profundamente. É tanto que ele usa duas palavras. Ele usa a palavra arraigados, que quer dizer está relacionada à raiz, a profundeza, que é uma raiz aprofunda na terra e firma e fortalece a árvore, e fixa a árvore ali, e fundados, ou seja, é uma referência ao alicerce de uma casa. Ao alicerce de uma casa. Ou seja, uma casa bem fundamentada, com alicerce bem feito, não apenas ali com as bases, mas com tubulões bem firmes, para poder estar bem resistente, talvez diante de um deslizamento, de um temor, ou de um afrouxar da terra. Se ele está bem fundado, cavado,
de forma a chegar às partes mais sólidas, mais firmes, à rocha, né? Ok? Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Arraigados e fundados em amor, né? Ou seja, que o relacionamento cristão, o amor cristão, não seja uma coisa rala, ou superficial, ou apenas uma palavra, ou um dito, ou um provérbio na boca de alguém dizer eu te amo em Cristo Jesus, mas algo real. John Stott vai dizer no seu comentário, ou seja, estabelecidos no firme fundamento da autoentrega, do amor servil para com Deus e para com seu povo, né? Não de algo superficial. John Stott aqui também vai dizer o seguinte: creio que ele responderia que desejava que eles, ou seja, os discípulos, se fortalecessem para amar e que na humanidade nova, ou seja, nessa nova sociedade que Cristo tem criado, que é a igreja, e reconciliada que Cristo está criando, o amor é a virtude mais importante, né? Ou seja, aqui o versículo que antecede diz o seguinte: para que segundo, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos concede que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, ou seja, vocês sejam fortalecidos no Espírito, sejam fortalecidos no caráter, né? Fortalecidos e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, um cristão com caráter fortalecido pelo Espírito Santo, com a fé em Cristo fortalecida, de forma que Cristo se manifeste ou habite nele, de forma a se manifestar através da pessoa dele. É uma pessoa que está com a mente ou com o coração preparado para estar fundamentado e arraigado, né, em amor. Não um amor superficial, como já tenho observado, mas uma vida que transpareça isso, não apenas em palavras, em discursos, mas em realidade, né? Versículo 17, versículo 18. E fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Com todos os santos, um conhecimento que todo crente deve ter, um conhecimento que cresce em todos os sentidos, ou seja, o conhecimento deste amor, né? E conhecimento deste amor santo de Jesus, de Deus, e o provar deste amor, a gente está imergido, fundado e aprofundado, mergulhado como alguém que se mergulha dentro de um rio, imerge totalmente o corpo, de forma a sumir ali dentro, porque está nas profundezas, né? Assim possamos estar dentro do amor de Cristo. Olha, o mar, ele é imenso, e a pessoa que imerge dentro dele, ele some e não é visto. Assim também aquele que se imerge dentro do amor de Deus, que é imenso e é eterno, ele é tragado por este amor, é consumido de uma forma maravilhosa e benigna, né? Ele não somente está arraigado e fundado em amor para com o próximo, para com a comunidade cristã, demonstrando amor de forma a revelar a Cristo, mas ele também prova e desfruta e é imergido e absorvido pelo próprio amor de Deus, né? O irmão John Stott também tem uma anotação aqui que eu
marquei, né, para enriquecer nosso comentário, nosso estudo, né? Ele vai dizer que comentaristas modernos nos advertem que não sejamos demasiadamente literais em nossa interpretação, visto que o apóstolo talvez se tenha entregado a um pouco de retórica ou a hipérbole poética. Não sei se era essa a intenção do apóstolo Paulo. A mim, porém, parece legítimo dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, especialmente os judeus, os gentios e todos, né? O tema desse capítulo, o suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Ou conforme a expressão de Leslie Mitton, achando um paralelo com Romanos 8, 37 e 39, onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo as profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. O que diz lá em Romanos 8, 37 a 39, para nós comparar com isso? Vai dizer assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Maravilha, né? E aí aqui vai falar sobre o amor grande, alto, profundo, né? Aqui vai falar aqui, ó, compreender com todos os encontros de largura, comprimento, altura e a profundidade, né? Onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo as profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. Comentaristas antigos foram ainda mais longe. Viram estas dimensões ilustradas na cruz. A estaca vertical, né, indicava para dentro da terra e apontando para o céu. E o travessão sustinha os braços de Jesus esticados, como que para convidar o mundo inteiro a dar-lhes as boas-vindas. A Armitage Robson chama isto de fantasia bonita. Talvez ele tenha razão. É fantasioso, mesmo assim, o que afirma sobre o amor de Cristo é verdade. Então, Paulo não fantasia. Ele faz uma ênfase, né? Ele usa recursos para poder não simplesmente, esses recursos não é simplesmente retóricos, eles são recursos verdadeiros para poder tentar descrever o indescritível, ou levar-nos à beira da realidade para que nós possamos conseguir enxergar o que realmente Jesus é, o que o amor de Deus é para conosco tão profundo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? Ao você conhecer o amor de Cristo, conhecer. Tem como conhecer o amor? Esse amor tão profundo assim? Não, né? Se ele é eterno, como pode? E o próprio versículo vai dizer, parece uma contradição, né? Que excede todo entendimento, mas é um conhecer progressivo. É um conhecer dentro do seu limite. É um conhecer dentro das suas dimensões. Quando fala lá na Bíblia sobre amar a Deus com todas as forças, com toda a alma, com todo entendimento, né? Está falando justamente sobre isso, com todo o coração. Ou seja, com todo o seu limite, com tudo que você possa compreender, entender, você venha conhecer o amor de Deus. E se amanhã sua mente aumentar em capacidade de compreensão, então você vai poder aumentar em capacidade de conhecimento do amor de Cristo. É um conhecimento progressivo. Por isso, como já dissemos em outros textos,
o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus e a vida com Deus não é uma vida de mero conhecimento intelectual, mas é uma vida de conhecimento experimental, dia após dia, hora após hora, momento após momento, né? Em minha anotação, eu falei que aqui vai falar de uma convicção nascida na fé, vinda de provar e viver, sendo amado e recebendo o amor de Jesus e compartilhando este amor. Isso não está na anotação, mas eu estou acrescentando. Conhecer o suficiente para nos regozijarmos nele, para nos alegrarmos nele, né? Para que possamos, então, cheios de toda a plenitude de Deus. Como assim a plenitude de Deus? Se Deus é eterno. Mas sejamos cheios por completo. Seria isso que Paulo diz. O tanto que Deus puder nos encher, seremos cheios. E pensando na comunidade, pensando na igreja, uma igreja onde todos os crentes são cheios por completo de Deus, é uma igreja que é como uma cachoeira. Ela está sempre transbordando, porque se a presença de Deus está sempre vindo para encher e não existe mais lugar para encher, o que acontece? Aquele cheio vai transbordando. Pense no azeite da viúva, que encheu os vasos. Ele era um pouco, mas transbordou de forma a encher todos os vasos. Não é assim também a vida do cristão que deve ser? Né? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? É o poder que nos salva, é o poder que nos santifica, que nos liberta, que nos restaura, que nos traz para estarmos junto com Deus, né? Esse poder é um poder maravilhoso. Ele faz as coisas além de nossa capacidade de compreensão, além de nossa capacidade de raciocínio, além de nossas forças, além daquilo que esperamos, além daquilo que imaginamos. Ele pode fazer para nós, né? E a gente pode conhecer esse amor e desfrutar desse poder, né? E o versículo vai dizer, segundo o poder, ou seja, conforme o poder. É esse poder que opera em nós, o mesmo poder que vai corroborar a gente no homem interior, fortalecendo a gente para a gente estar, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, para que possamos estar arraigados e fundados em amor. Esse poder que nos fortalecerá o nosso caráter cristão, nosso homem interior, para que possamos viver verdadeiramente, sermos verdadeiramente cristãos, genuínos, dando o fruto do Espírito, né, e não o fruto da carne. Este poder que opera em nós, tanto querer como efetuar, que opera em nós a fé, né, que opera em nós o arrependimento, a fé, e opera em nós a salvação, opera em nós a justificação, opera em nós a santificação, opera em nós a libertação, que opera tudo em todos, né? Este poder, né? Então, ele diz, a esse glória na igreja, a Deus, né? A Deus, Pai, e a Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Ou seja, por que por Jesus Cristo? É por meio de Jesus Cristo é que Deus Pai é glorificado. Como eu disse Deus para Jesus, este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Não é por meio de outro, é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é glorificado através da igreja. E o Pai é glorificado através de Jesus Cristo. Quando se fala de excedente, se fala daquilo que vai além, como há vagas excedentes em um concurso, né? São vagas que sobraram além da que o concurso tinha programado, né? Que excede todo o entendimento.
vai além do que você possa compreender. A Ele seja a glória pode ser tomado como uma declaração. A Ele é a glória. Ou como uma sentença imperativa. A Ele seja a glória. Na igreja, a glória de Deus está sendo manifestada por toda a eternidade do corpo que Ele redimiu. Por todas as gerações, para todo sempre, literalmente, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, como expressão forte, muito forte, para a eternidade. Com esta oração e bênção, Paulo conclui esta pequena porção da sua epístola, que nos fala o que Deus fez por nós e sobre a nossa posição em Cristo. Amém? Está no comentário bíblico de Moody, ok? Assim eu concluo esse nosso pequeno estudo e, querendo Deus e nos dando oportunidade, semana que vem estaremos voltando aqui para iniciarmos o capítulo 4. Tudo seja conforme a vontade do Senhor. Eu espero que os irmãos curtam, compartilhem e orem por nós, para que nós possamos estar aqui mais vezes, né? Entre alguns vídeos e outros costuma dar o espaço de uma semana, outros costuma dar espaço de 2 semanas, outros de um mês, porque o Senhor sabe das nossas limitações. Queríamos estar aqui toda semana, ou melhor, até todos os dias, mas nem sempre nos é possível. Às vezes por barreiras físicas, e às vezes por barreiras emocionais. Gosto que os irmãos nos ajudem aí, ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.